precisa que participe com a gente em cursos, nas atividades que, no geral, o arquivo está sempre promovendo, as conferências, as palestras. O Rodrigo está sempre presente com a gente, dessa vez também, como a Cláudia, não é diferente. Então, eu queria chamar aqui para esse nosso momento o professor Rodrigo Castro Rezende, que é professor de História da África da UF Campus, mestre em História Social da Cultura, doutor em História Contemporânea, tem trabalhos na área sobre demografia histórica, história de Minas Gerais, tráfico de escravos, história da África, história da cultura afro-brasileira e processo de criolização, e agora também sobre história de Campos dos Goytacazes. Professor Rodrigo Rezende, uma salva de palmas, por favor. Tem água lá, tá? Posso ficar andando aqui, né? Boa tarde a todos. Bom, primeiramente gostaria de agradecer ao arquivo, no nome da Rafaela, da Larissa e do Freitas, que infelizmente teve que sair, agradecer o convite e parabenizar pela ideia aqui e a organização do evento. Também gostaria de dizer que é um prazer enorme reencontrar alguns alunos, encontrar uma colega de trabalho e encontrar aí outros colegas que, infelizmente, a gente não trabalha junto, mas são colegas também do labor, né? Do trabalho aí de professor. Bom, essa apresentação, gente, eu vou falar um pouco da questão do escravismo em Campos. Falar da escravidão em Campos é uma tarefa um tanto quanto complicada em função digamos, do papel, do importante papel que Campos exerceu dentro da escravidão do Brasil. Tá? O que acontece? Campos dos Goytacazes... Espera aí, só uma pergunta. Eu esqueci de perguntar. Quem é que muda o slide? Ah, então tá. Então, de antemão, já peço desculpas, porque nós não treinamos. Tá? Então, vamos lá. Felipe, quando eu fizer assim, você muda. Não muda. É só um teste. Vamos lá. Então, vamos tentar entender aqui como que o escravismo foi adotado em Campos. Primeiramente, a gente tem que pensar o seguinte: a escravidão ela era comum ao Brasil, né? Período colonial, imperial, sempre existia escravos. Mas por que Campos teve a quantidade de escravos que teve? E aí a gente tem que voltar um pouco, entender o processo que se deu aqui em Campos, para depois a gente começar a falar e discutir um pouco de como foi esse escravismo aqui. Vamos lá. Então, embora as primeiras tentativas de colonização tenham ocorrido em Campos, logo aí no século XVI, foi apenas no século XVII que a região começou a ser habitada por portugueses e luso-brasileiros. Bom, isso de imediato já mostra uma região que tem um problema. Eu acho que talvez a Cláudia tenha falado isso, eu não sei, da questão de formação. Falou, Cláudia? Formação de campos, ou algo do gênero, ou não? Tá. Então, eu também estou falando de novo, então, tudo repetindo. E aí mostra um pouco como que foi essa questão da formação de campos em relação às dificuldades de se implantar aqui uma colônia, né? Muito em função das disputas que tinham entre os índios que aqui habitavam na época. Bom, aí, no século XVIII, Campos dos Goytacazes tinha uma das maiores concentrações de escravos do Brasil. Isso já acontecia, aí, a análise feita, ela já acontece no final do século XVIII, muito em função, obviamente, da cana-de-açúcar. No entanto, chama a atenção que Campos, a gente não pode definir a economia campista desse período, e, obviamente, posterior, apenas a cana-de-açúcar, né? O que acontece é que, além
dos engenhos que tinham aqui, a gente tinha um mercado consumidor razoável nesse período do século XVIII e enorme no século XIX. Tá? E tudo isso demandava mão de obra escrava. Tá ok? Bom, aí no século XIX, Campos se encontrava entre as regiões de economia mais dinâmicas do país, possuindo um pouco menos de 32 mil escravos e com 4.859 unidades produtivas. Isso aqui, gente, 32 mil escravos, é muito escravos, eu vou mostrar daqui a pouco. Para uma cidade do século XIX, é uma quantidade enorme de escravos. Só para vocês terem uma ideia do que significa 32 mil escravos, dependendo do período que for analisar, a província do Rio de Janeiro tinha algo em torno de 200 mil escravos. Então, só Campos ter 32 mil é mais do que 10% da população escrava de toda a província. Significa que Campos conseguia ter escravos em grandes quantidades. Muito disso em função das lavouras canavieiras. Tá? Vai, boicote. Bom, e aí a cana-de-açúcar? E aí uma citação da Rafaela, cadê ela? Bom, tirei lá da dissertação dela. É bem sabido que a cultura canavieira campista passou por 3 fases, segundo Rafaela Ribeiro, citando Lamego Filho. Então, nós temos 3 fases aí dessa produção canavieira, né, ou da extração, perdão, do plantio da cana-de-açúcar. Isso é importante dizer, porque, de acordo com o período que a gente analisa ali, muda o perfil desses engenhos e o perfil do proprietário de escravos. Então, é importante a gente ter essas mudanças em mente para entender cada período por si só. Tá ok? Então, vamos lá. De 1750 a 1830, nós temos o que foi denominado de engenhos de tração animal. 1830 a 1880, engenhos a vapor. A partir de 1880, usinas, tendo vapor como força motriz, o que faz com que a inicial dispersão da propriedade fundiária comece a se retrair. Bom, isso quer dizer que já no período aí, abolicionista, começa a ter um tipo de usina, né? Começa a ter uma outra fase dessa cana-de-açúcar aqui em Campos, que são as usinas. E aí, obviamente, declina o uso do trabalho escravo, tá? Que já não é mais aquela mesma coisa, aquela mesma demanda que existia anteriormente. Bom, e aí a gente vai voltar um pouquinho para outras questões aqui, para a gente entender o papel de Campos em relação ao tráfico internacional de escravos. Por que isso? Obviamente, não sei se até que ponto vocês sabem disso, mas com a Revolução do Haiti, aumenta a produção canavieira no Brasil como um todo. E Campos surge como uma região mais próspera, ou que tinha a maior fabricação de açúcar do Brasil. Uma das maiores, pelo menos. E aí, isso se dá logo ali no final do século XVIII para início do século XIX, mais ou menos aí 1780, e aí continua por todo o século XIX. E, obviamente, a demanda por cana-de-açúcar, por escravos, vai aumentando à medida que Campos começa a entrar, ou se estabelece, dentro do comércio internacional, levando, obviamente, a cana-de-açúcar e o açúcar com ela. Então, vamos lá. Nós temos aí, nas colônias, os navios, né, as bandeiras dos navios que entregavam ou desembarcavam escravos no Brasil. A maioria, como já era de se esperar, Portugal e Brasil. No entanto, chama a atenção do período que vai de 1801 a 1850, que é ali quase que toda a quantidade de escravos que chegou aqui no Brasil. Tá?
Por que isso? Isso não é aleatório. Por que vem ali? Além da cana-de-açúcar, como eu já falei, é o período também que está com o tráfico internacional de escravos sendo proibido, ou quase que... ou melhor, entra naquele processo de se proibir o tráfico internacional de escravos. E aí o senhor de escravos, na tentativa de reter a maior quantidade de africanos que ele pudesse, começa a importar em massa africanos. Tá? E aí a gente tem esse boom, a partir de 1801, que vai até mais ou menos 1850. A partir de 1850, o tráfico internacional de escravos ele é abolido. Só que no Brasil a gente sabe que nada é tão certinho assim. Então a gente entra aí numa época ou numa era, digamos assim, do tráfico ilegal de escravos. Então havia demanda, tem africanos chegando, tá? Só que os registros já não demonstram esses africanos chegando no Brasil. Esse aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, como eu falei da região do Haiti, esse aqui está fazendo uma comparação entre o Brasil e a América Hispânica. Tá? E aí, do mesmo período, 1776 até 1875. O que acontece? Campos, como eu disse, era uma das regiões que tinha uma das maiores produções açucareiras do mundo. Porém, a produção do Brasil como um todo era algo em torno de 1/4 da produção cubana. Então, vejam só, isso no século XIX. Significa que a produção de açúcar de Cuba era 4 vezes maior que a do Brasil e, teoricamente, as plantations cubanas de cana-de-açúcar tinham mais escravos. Concorda com a lógica? E isso vai se referir ali. No entanto, o Brasil, gente, não era só cana-de-açúcar. Como a gente pode ver ali, o boom é o mesmo, não vai mudar nada daquilo, é o mesmo período, a mesma quantidade. No entanto, o que a gente tem ali, nesse período aqui, é que, mais ou menos em 1801, está vindo escravos aqui para cana-de-açúcar, depois começa, já na segunda metade do 18, do 19, o café, e também entra outras demandas. Né? Posso citar aqui o caso de Minas Gerais, que não tinha tanta plantation assim, não era uma economia latifundiária, mas tinha demanda por escravos. Tá? Embora o perfil do plantel, da quantidade de escravos por senhor em Minas Gerais, fosse um pouco diferente. Um pouco não, bem diferente. Vou dar um exemplo aqui. Só para vocês terem ideia, os engenhos aqui, tinha aí 20, 40, já vi engenhos com 2.000 escravos, quase 2.000, né? Como é que chama aqui lá da conta de testamento, lá esqueci o nome dele agora. Quase 2.000 escravos, enfim, você tinha uma quantidade... Oi? Lá da Fazenda do Solar, esqueci o nome do proprietário. Como é que é? Sebastião Gomes Barroso. Era muita coisa. E escravo não era nada barato. Eu vou mostrar aqui mais tarde. Em Minas Gerais, por exemplo, a média de escravos por senhor era de 3 escravos. Estão entendendo? Isso significa que quem tinha escravo aqui tinha muito dinheiro. Não era pouca coisa, não. No entanto, nem todo escravo chegava aqui para trabalhar com cana-de-açúcar. Você tem outras demandas. Às vezes usava para sapateiro, para o gado, enfim, para o trabalho doméstico. E aí vai. Você tem uma demanda enorme, que também vou tentar mostrar aqui daqui a pouco, que não necessariamente tinha ligações diretas com a cana-de-açúcar. Né? Embora a gente tenha aí uma demanda enorme em determinadas regiões do Brasil. O Nordeste, por exemplo,
E depois a gente tem a região que vai voltar de novo com essa ideia das plantações de cana-de-açúcar, que é Pernambuco. Retorna por um curto período, mas o grosso fica aqui, em Campos. Tá? Bom, e aí, onde as regiões que os escravos desembarcavam no Brasil? Isso também é importante, porque a gente tem aí a medida de qual era a demanda de escravos no Brasil. Tá? Amazônia, acredito ou não, a região do Pará, Maranhão, sobretudo depois da criação das companhias pombalinas, aumenta a demanda por escravos, ou a procura de escravos naquela região. A região da Bahia, Pernambuco, o sudeste do Brasil e regiões que não são específicas. Tá? A partir de 1801, em todas elas, como a gente pode ver ali, até 1825, a gente tem uma quantidade, ou melhor, um boom acontecendo ali, um aumento do tráfico de escravos para o Brasil. No entanto, enquanto outras regiões diminuem, a região do Sudeste quase que duplica a quantidade. Por que isso? Aí, sim, a explicação que a gente tem aqui, que a cana-de-açúcar, sobretudo aqui de Campos, fez com que houvesse uma importação em massa para a região Sudeste. Veja só, Bahia, Pernambuco, Amazônia, a Amazônia a gente nem precisa contar muito, tá? Mas Bahia e Pernambuco, sobretudo, diminuem. Isso não é aleatório. Além disso, a gente tem o café também surgindo, como um outro produto de exportação do Brasil. Então, a região Sudeste, que já retinha uma quantidade enorme de escravos, aumenta ainda mais aí no segundo quartel do século XIX. Bom, e aí vamos ver como que fica isso. Aí o Herbert Klein vai escrever o seguinte, vai falar que o crescimento dos canaviais em Campos foi muito em função da Revolução Haitiana, no final do século XVIII. O Herbert Klein apresenta um cenário que é um pouco, digamos, um cenário que o Brasil, a economia canavieira do Brasil, se encontra devastada até a Revolução do Haiti. A verdade é essa. Ele vai dizer o seguinte, que a produção que tem no mundo, ela é toda, ou quase que toda, do Haiti. Tá? São Domingos, que era feito na época, é o nome de época. E São Domingos estava controlando algo em torno, ou detinha, dentro do mercado internacional de açúcar, algo em torno de 70% da produção, o que é muita coisa, gente. Se a gente está discutindo aqui pessoas que tinham 200 escravos, imagina uma ilha que detinha 70%, tá, da produção açucareira do mundo. Imagine como que era essa ilha. Então, era muito escravo para uma ilha, e, obviamente, a gente vai ter praticamente cana-de-açúcar sendo plantada na ilha inteira. Claro que não é só isso, não, tá? Bom, com a Revolução do Haiti, ou a independência do Haiti, e aí, além dos desdobramentos do medo que se criou nas Américas como um todo, de a gente ter aí uma série de outras revoltas, né? Muito em função da quantidade de escravos e ex-escravos que existia, surgiu a possibilidade, ou a oportunidade, melhor dizendo, de donos, de proprietários de latifúndios começarem a ganhar dinheiro, sobretudo com a cana-de-açúcar. E aí, em 1805, o Brasil se torna o maior produtor de açúcar do mundo, mas, devido ao processo tardio de mudança tecnológica, Cuba conseguiu ultrapassar o Brasil em termos de produção. Esse foi um problema que a gente detecta no século XIX. E é interessante notar que, quando a gente vai analisar o Monitor Campista, que é um jornal aqui local, lá em 1834, a gente já tem notícias lá.
devemos modernizar a nossa produção de açúcar. É interessante isso. Por quê? Porque, em 1805, o Brasil era, entre aspas, o primeiro lugar na produção açucareira. Mas, paulatinamente, foi perdendo esse posto para Cuba. E aí, alguns, digamos, vou usar um termo aqui, vou criar um termo aqui agora, plantadores ilustrados, vamos dizer assim, começam a tentar modernizar, tá, as plantações, a produção açucareira. Obviamente, nem todos fazem isso. Não tinha essa ideia. E aí, obviamente, Cuba foi dominando o mercado internacional de açúcar. Bom, e aí veio o Herbert Klein de novo. No período da abolição, Campos tinha uma das maiores quantidades de escravos do Brasil. Quando a gente fala, por exemplo, em 32 mil escravos, isso pode, hoje em dia, soar algo que não era muita coisa, mas era assim. Porque a população do Brasil, a gente vai ver daqui a pouco, ela não era tão grande assim. Só para vocês terem uma ideia, a população de Campos, hoje, deve ser, mais ou menos, representa, mais ou menos, 1/3 da população brasileira de 1872. Isso quer dizer que 32 mil escravos era muita coisa. Quem é que está... O pessoal está me abandonando ali. Olha só. E aí, esse aqui vem uma tabela que eu tirei do Recenseamento Geral do Império de 1872. Tá? E aí nós temos a região de São Salvador de Campos e a região de Campos, que aí vem pegando os outros municípios próximos. Tá? Aqui em São Salvador, nós tínhamos 8.009 escravos, ao passo que, na região de Campos como um todo, algo em torno aí de 33 mil. Daqui a pouco eu vou mostrar ali, em termos comparativos, como que fica isso. Mas vamos imaginar aqui que a população de Campos fosse algo em torno aí de 70 mil. Eu esqueci de pegar esse dado, mas, se eu não me engano, estava em torno de 70 mil. Se 33 mil eram escravos, nós temos aí quase que 50% da população. Então, é muita coisa. E aí, se a gente contar os alforriados, os descendentes e por aí vai, nós vamos pegar uma margem muito grande da população de Campos sendo negra. Tá? E aí, uma outra tabela comparativa. Tá ok? Também usando o Recenseamento Geral do Império. Então, a população do Império do Brasil, está lá, 1.510.806, isso em 1872. População da província do Rio de Janeiro, 292.637. Campo dos Goitacazes, os 32.620. Comparando a população de Campos com as demais, nós temos ali, em relação ao Império, a população de Campos, de escravos, tá? Só escravos, representava 2,16%. Ah, mas isso é pouco, 2%, isso não vale nada. Vale sim. Vale muita coisa. Por quê? Porque, se a gente está olhando ali, uma só região tem 2% da população, gente, isso não é pouca coisa. Lembrando que o Brasil foi o maior importador de africanos do mundo. Ou seja, nós temos uma região que importava uma grande quantidade de escravos, muito em função da cana-de-açúcar. Tá? Em relação ali ao Rio de Janeiro, que é a segunda, Campo dos Goitacazes tinha ali quase 12% da população escrava da província do Rio de Janeiro, o que também é muita coisa. Se a gente pensar que a capital, né? Ou melhor, não sei se já ainda era vice-reino, não era, Cláudio? Ou não?
72 era... Não, mentira, já era Império. 72, era Império. Então, se a gente pensar que a capital tinha ali algo não muito diferente disso, é muita coisa. E aí vamos ver aqui como que se dá isso aqui, como que aparecia isso aqui em Campos, né? Através de algumas fontes. E aí está o jornal Monitor Campista, fazendo propaganda lá do arquivo. E aí tem um anúncio aqui do jornal. Ó. Eu peguei uma parte que eu achei interessante, que é aquela ali, não sei se vocês conseguem ver, na parte, à minha direita aqui, está ali Luiz Antônio Leal. Conseguem ler? Não? Ali em cima. Ah, pô, mas aí... Bom, e aí essa notícia aqui vai falando um pouco de uma fuga de escravos da região, desse tal de Luiz Antônio Leal. Tá? É uma notícia comum que existia no jornal, assim como também era comum procura de escravos, ou seja, procura para alugar, pessoas querendo comprar, mostrando que determinado fulano precisa de um escravo para isso, ama de leite, e por aí vai. O que eu estou querendo mostrar com isso aqui? A necessidade de trabalho escravo em Campos era enorme. Tão grande que isso ia para qualquer outra área. Tá? Então, não era só a cana-de-açúcar. A gente não está falando de uma região que a gente pode pensar assim, pô, mas só tinha escravo aqui nos engenhos. Não, não é. Era em tudo. Em tudo tinha. Daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui uma outra tabela. Mas a demanda por escravos em Campos ela era tão grande, mas tão grande, que haviam negócios, editais que eram abertos e que eram publicados no Monitor Campista, e que demonstram pessoas querendo comprar, e sociedades escravas, pessoas que se juntavam para poder comprar escravos e revender. Isso era muito interessante, muito legal do período. Aí também um escravo fugido, e do lado um mapa populacional, que também é interessante notar como que tinha, de vez em quando, eu não sei ainda, eu não fiz essa análise mais detida, mas parece que havia uma preocupação que era exposta no jornal Monitor Campista, para saber a quantidade de escravos que tinha em Campos. Eu não sei exatamente o motivo disso, e a gente tem que analisar o período por período para saber. Porque era comum aparecer a população escrava da região. Assim como era comum aparecer a quantidade de escravos que morriam e a quantidade de escravos que nasciam em paróquias. Então, esse tipo de notícia aparecia. Talvez para fazer esse tipo de controle, tá? Da região aqui, por algum motivo qualquer. Eu ainda não sei. E aí, o comércio de escravos. Bom, uma região que tinha uma das maiores concentrações de escravos do Brasil, obviamente, tinha como principal, entre aspas, produto para ser comercializado, o escravo. Né? Então, a gente tinha aí pessoas que ganhavam dinheiro, não era pouco, vendendo outras pessoas como escravos. E aí, esse é um documento que é desse livro de registro de escravos, ele é de 1878, que demonstra aí a transação de compra e venda de escravos desse período, e que era muito comum em Campos. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz um levantamento sobre isso, e depois achei uma dissertação comparando a região de Mariana. Mariana, no mesmo período, tinha mais pessoas do que aqui em Campos. No entanto, o comércio de escravos daqui, por um período igual, vou colocar igual, que vai aí de 1860, 50 a 1886, Mariana teve quase que a metade de escravos sendo comercializados internamente. Então, Campos tinha
muito disso, esse comércio de escravos. Tá? Bom, e aí vem os nossos escravos sendo vendidos. Nossos não, deles lá. E os termos que apareciam pelos escravos. Então, vem aí 1861 a 1887. E pelas colunas a gente tem os termos que os escravos eram denominados. Que eram, isso aí, na época, era chamado de qualidade, raça, é uma discussão ainda que eu não vou entrar muito nisso agora, não, porque senão vai estourar o tempo. Mas nós tínhamos aí os cabras, os crioulos, os pardos e os denominados pretos. Tá? O que demonstra ali? Nós tínhamos uma população escrava de 1872, de mais ou menos 33 mil. E, nesse período aqui, ó, se a gente pegar ali de 71 a 75, nós temos aí 532 escravos sendo vendidos. O que dá aí mais ou menos 10%, dá aí algo em torno de 3% ao ano. Ou seja, a gente tem uma quantidade relativamente boa, um mercado relativamente bom, ou melhor, um mercado ótimo de escravos dentro de Campos. Tá? Isso é o que eu estou falando? Não é a importação de escravos, não. É o comércio de escravos interno. Tá? Não tem escravos chegando de outros lugares. E aí, os termos que eram aplicados, o que a gente tenta buscar dessas identificações. Já ouviram falar nesse termo fula? Pois é. Custei a descobrir o que é. Fula é quando a pessoa está meio amarelada por causa do trabalho. Não me pergunte como é que é isso, não. Mas aí a gente tem um pardo, por exemplo, fula, que é um mulato fula. Não sei o que se daria isso na época. Um preto fula, um crioulo fula, enfim. São termos que apareciam na época que eu coloquei ali e tentei fazer ali uma diferenciação com as cores, assim, bem aleatoriamente, tá? Olhando, obviamente, o documento. E outra ali que é o pardo escuro. Agora, qual que é a diferença do pardo escuro para o preto, eu não sei. Bom, essa tabela ficou grande, né? Aí eu não vou nem pedir para ninguém ler. Mas aqui, ó, uma questão que eu já tinha falado com vocês, que é o setor econômico dos escravos. Esses escravos aí são os mesmos que eram comercializados aqui dentro. E aí nós temos os setores econômicos, então, profissional liberal, proprietários e outros, indústria e comércio, artesão, agropecuária, assalariado, serviço doméstico, demais, múltiplos, improdutivos, tinha escravo criança, né, que aí a gente denomina de improdutivo, e indefinido, é aquele que não aparece para a gente. Chama atenção aqui nessa tabela, outra coisa. Esses setores que eu peguei os setores do recenseamento geral do Império. Tá? Então, tentei fazer com que fosse algo mais próximo do período analisado ali. Então, vamos lá. Tem os homens, mulheres e o total. Olha só que interessante, quando a gente vai analisar as mulheres no setor da agropecuária. Nós temos, elas representavam quase que a metade dos homens pretos, tá? Na agropecuária. Significa que mulher era utilizada na plantation? O que vocês acham? Claro, era. Era utilizada na labuta do eito. Muito em função da demanda e da busca por elas. No entanto, e a gente vai ver isso com mais calma, quando a gente vai analisar as mulheres, por exemplo, no serviço doméstico, os homens no serviço doméstico, o preto também era utilizado no serviço doméstico. Tá? Muitos deles como pajem, por exemplo. Então, havia algumas, digamos, diferenças ou usos que se davam a esses escravos que não é narrado pela historiografia ou não é enfatizado na historiografia brasileira e que a gente vê aqui em Campos. Essa também não vou pedir para ninguém ler, não, porque ficou pequeno. E aí o valor do escravo. Tá?
que eu fiz aqui? Eu peguei lá o valor total e médio do escravo, pardos e pretos, que é os que mais aparecem, entre 16 e 20 anos, que é a maior quantidade, nos setores agropecuário e serviços domésticos, que são os maiores. Segundo os gêneros, estamos dos Goitacás, de 1881 a 87. Por que eu não peguei, por exemplo, de 61 a 87? Porque a gente vai ter variação de preço. Tá? Quanto mais se aproxima do período abolicionista, maior o preço do escravo, porque fica mais difícil adquirir escravos. E a demanda, obviamente, é a mesma. Bom, em termos de preço médio ali, o pardo... Vou tentar mostrar. Vamos ver. O pardo, aqui embaixo, era mais caro do que aquele denominado de preto. Por que isso? Bom, a gente pode tentar fazer várias explicações aqui do motivo do pardo ser mais caro que o preto. Mas vai ser tudo especulação. Tá? No entanto, quando a gente pega ali pelos setores e pelo gênero, então, primeiro é homem, depois mulher, homens e mulheres. Quando a gente pega ali o homem no setor da agropecuária, que é logo a terceira linha, o preto é mais caro do que o pardo. Porque a demanda na agropecuária, no trabalho nas plantations, era maior por preto. Não sei por quê, não adianta me olhar com essa cara de curiosidade, porque eu não sei. No caso das mulheres, vejam só, a mulher preta vai ser a mais barata de todos os grupos. Então, a gente tem ali o homem preto, dependendo do trabalho, ele é mais caro ou mais barato que o homem pardo. Depois vem o homem pardo, depois a mulher parda, depois a mulher preta. Por que isso? Sinceramente, eu acho que é porque no serviço doméstico, quando a gente olhar ali, ó, havia uma procura maior por pardas do que por pretas. E como o trabalho na cana, nos canaviais, a busca, né, a demanda era maior por homens, isso fazia com que a mulher tivesse um preço menor do que o homem. E aí ficou essa diferença, eu acho, não sei se é bem por causa disso, mas da mulher preta ser mais barata do que a mulher parda, do que o homem pardo e do que o homem preto. Tá? Bom, outra coisa aqui, rapidinho, é a movimentação de dinheiro nesse período. Vejam só, esse valor pago médio ali pelos escravos é um valor exorbitante para o período. No mesmo período, o escravo com o mesmo perfil para Minas Gerais, ele chegava a um valor quase que 60% a 40% mais barato. Por que isso? Por que aqui o escravo era mais caro? A explicação que eu consigo dar é muito simples. A gente tinha uma elite que tinha dinheiro e que, por isso, poderia se cobrar mais. E aí havia uma demanda enorme, sobretudo na região da cana-de-açúcar, onde tinham os engenhos, fazia com que houvesse essa carestia do escravo na região. Acredito eu que seja uma explicação plausível para cá. Obviamente, né, a briga aqui de Campos para continuar com a escravidão, ou pelo menos com a maior quantidade de escravos até o fim do período abolicionista, ela é ferrenha. E se dá muito em função dessa economia que foi criada aqui. Logo depois, aí, a partir de 1880, você tem, então, a criação dessas usinas, e aí a demanda pelo trabalho escravo diminui.
No entanto, pelo que a gente vem recolhendo aí de informações de pessoas que trabalharam em usinas, alguns ex-trabalhadores dizem que uma relação muito próxima a essa escravidão antiga ainda continuou durante um período. Tá? Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, usava-se de colocar a casa dos funcionários próximos às usinas, e se criaram vilas nessas regiões. Já ouviram falar nisso aqui ou não? Bom, essas pessoas que hoje viraram vilas, as pessoas ainda moram lá. Quando você vai conversar com essas pessoas, elas dizem muito, falam um pouco dessa memória que tem dentro da família delas ainda, que vem desse período e tudo mais, que era de avô, que depois passou para o pai e tal, não sei o quê, depois a usina quebrou, e aí a pessoa continuou morando ali, a família ainda continua morando ali. Mas eles dão relatos de relações trabalhistas não muito diferentes disso aqui. Tá ok? Muito obrigado. Acabei no tempo, eu fiquei com medo. O Rodrigo não deu trabalho com o tempo, né, gente? Perguntas, gente, por favor. Sem brigar, gente. Começar por aqui, por favor, pode levantar, Jaqueline. Larissa, aqui. Obrigada, Larissa. Alô. Olá, tudo bom, professor? Meu nome é Jaqueline, eu sou professora do curso de Ciências Sociais, lá na UF também, colega de vocês. Eu estou com minhas alunas de iniciação científica aqui, a gente está fazendo um trabalho de pesquisa também, junto ao Arquivo Público, sobre o discurso de campus, o discurso da imprensa de campus, sobre a campus moderna, né? Então, a gente quer saber como que os jornais locais representam essa ideia de uma campus intrépida e formosa. E o curso está sendo bastante interessante, porque a gente tem observado o desenvolvimento, né, em todas as narrativas, né, dos professores que estiveram com a gente até agora, a gente tem observado uma narrativa do crescimento, do desenvolvimento de uma elite de campus, né, que vai culminar na organização de um discurso a respeito do lugar, um discurso muito pautado na memória. E uma fala sua me chamou a atenção, a respeito da relação da elite de campus e das demandas que a cidade apresenta com relação aos escravos. Então, se enquanto cidades de Minas tinha uma média de 3 escravos por senhor, digamos assim, aqui 40, 30, 20, 2.000. Né? Só que me parece que as necessidades das famílias, as necessidades da cidade, são as mesmas, tirando essas questões de plantio ou de ouro. Eu fico me perguntando se por que Campos, ou as famílias de Campos, ou os moradores da cidade demandariam mais escravos para os seus serviços, inclusive domésticos, do que em outros lugares do país. E isso me chama muita atenção, porque eu não sou daqui, né? Eu sou de Itaperuna, apesar de estar perto, né? As coisas são bastante diferentes, e eu vejo relações de muitas pessoas da elite campista, uma relação muito de senhor com relação aos seus empregados domésticos. Isso me escandalizou muito quando eu cheguei, e eu me recordei disso por conta da sua fala. Essa demanda intensa de serviços de escravos por coisas que talvez a própria família ou a própria cidade resolvesse. Obrigada. Como é que funciona? Tá. Perdão, eu esqueci o nome. Colega, é um prazer. Eu acho que eu estou te olhando aqui agora, eu acho que eu lembro de você de vista, mas não sabia que éramos colegas. Bom, eu acredito que essa demanda que existia... primeiro, a demanda, esse uso de escravos em qualquer tipo de trabalho, ele era comum no Brasil inteiro. Não é uma coisa só de Campos. O que chama a atenção de Campos
a força do comércio interno de escravos, tá? Nesse período, de 1861 a 1887, comparando com outras regiões, com os dados que eu consegui pegar, por exemplo, de Mariana, Minas Gerais. No entanto, Mariana, Minas Gerais, já não era nem de perto, não tinha a economia que Campos tinha nesse período. Embora tivesse sido a primeira vila de Minas, com a primeira região a ser extraído o ouro, já não era a mesma coisa, né? Não era mais a mesma coisa do século XVIII, por exemplo, mas era ainda assim uma região relativamente rica. A gente não vê isso. Eu, assim, sinceramente, eu tive esse mesmo choque aí que você teve, mas o meu choque foi em relação quando eu fui na primeira vez, mudei aqui para Campos, eu também não sou daqui, e fui no supermercado. Aí eu tive esse contato com a mulher, a pessoa que trabalhava no caixa, como que ela era tratada. Mas, enfim, eu acredito que esse mercado aqui tivesse essa força toda, muito em função do poder aquisitivo das pessoas naquele período, né? A gente tem que pensar que, no século XIX, não é que não tinha pobre, claro, mas era uma região muito próspera, Campos dos Goytacazes. Sobretudo nesse período que a gente está falando, aí, no final do século, né, segunda metade do século XIX e tal. Então, a gente tem ali uma população que tem um poder aquisitivo muito grande e que tem aí também um período que se aproxima da abolição. Então, a gente fica naquela. Por que tinha esse comércio? A demanda fazia com que as pessoas fossem atrás e o medo de que tivesse abolição fizesse com que as pessoas corressem atrás e adquirissem a maior quantidade de escravos possível? Pode ser uma explicação. Mas o medo de que tudo isso acontecesse também não faria com que o sujeito vendesse o escravo para conseguir um dinheiro, né, já que ele poderia vir a perder isso, também é uma explicação. Mas ambas, na minha concepção, a gente está partindo do pressuposto que o sujeito, o agente histórico ali, ele está sabendo do final da história. Ele consegue antecipar. Está entendendo? Porque mesmo que tivesse um processo abolicionista, ele não sabia quando que isso ia ser. E aí a gente não sabe como que isso ia ficar. Mas, de qualquer maneira, esses dados mostram como que era, né, o poder aquisitivo da população aqui, que era enorme. Acho que espero ter te respondido. Boa tarde, doutor Rodrigo. Boa tarde. Muito O bom. doutor não precisa, não. O Rodrigo é muito bom. Eu sou o Sebastião Guerra, do Museu Volante Barbosa Guerra. Você estava falando sobre as sociedades que compravam os escravos para revender, né? Eu estava querendo que você falasse mais um pouquinho das sociedades abolicionistas, né, que compravam os escravos para dar alforria a eles, né, também, e também da figura do grande José Carlos Lacerda e do José do Patrocínio, né, aqui, né, na nossa cidade de Campos também. E esse período pós-escravidão, que, né, depois da Lei Áurea, muitos escravos preferiam ficar na fazenda do que, né, nos latifúndios e tudo tal, do que, né, mesmo, né, tendo basicamente como escravo, né, e tudo, do que ficar, né, ir para fora da fazenda e tudo tal, né? Muito obrigado. Vamos lá. Primeiramente, essa segunda... Vou começar pelo final. Essa segunda parte aí dos escravos ficarem em fazendas ou saírem, enfim, né, a forma como eram tratados no pós-escravidão, ainda é um ponto meio nebuloso para mim, que eu ainda não adentrei muito nessa questão. O que eu comentei aqui foi de relatos dessas pessoas em visitas, poucas visitas que eu fiz aqui na região, e descendentes, né, desses escravos
ou ainda de trabalhadores das usinas, que falam, né, como que acontecia. Mas, se aqui o ex-escravo queria permanecer na fazenda, também é uma coisa interessante para se estudar, porque, geralmente, aconteceu o contrário. Assim que, sobretudo no período de pós-abolição, a tendência desses ex-escravos era sair daquela região ali, mesmo porque havia o temor ainda de ser reescravizado, né? A gente tem que pensar que, no período, eu não sei se as pessoas tinham consciência do significado real da Lei Áurea naquele período e se poderia haver reverter, se os proprietários de escravos conseguiriam reverter aquela situação. Então, a gente tem que imaginar o que estava ali no contexto, está entendendo? Então, é difícil a gente... enfim, vou ficar aqui só fazendo esses trabalhos aí de levantar hipótese, mas eu não vou ter nada concreto assim para te responder. Bem lembrado, mas agora, com relação às sociedades abolicionistas, bem lembrado. Em função eu acho também que em função, né, até da quantidade de escravos que tinham aqui e, enfim, do comércio que a gente mostrou aqui agora, eu acho que a reação, né, uma reação que veio dessa região. Então, isso é interessante. Em regiões em que a gente tem assim, uma maior quantidade de escravos, regiões em que a tendência, né, da população é ter quase que um abismo, né, entre o escravo e o senhor, vem esse tipo de reação que é, obviamente, uma reação que, para a época, mostra como que Campos era tinha pessoas que, entre aspas, eram fora, acima, né, estava além do tempo delas, né? Você lembrou aí José de Patrocínio e outros, e que começa o movimento abolicionista aqui. Hã? Também, que começa esse movimento aqui. Mas essas sociedades de escravos, que eu estava falando na época, é o seguinte, que eu falei aqui no momento da apresentação, é que também não é uma coisa muito estudada. Não é que não tenha sido estudado por ninguém, mas poucas pessoas estudaram essas sociedades. E aqui em Campos tinha essas sociedades. Quando a gente pega aquela documentação do livro de registro, livro de escravos, perdão, há sociedades que elas duram ali 20 anos ou mais fazendo só isso, comprando e vendendo escravos. E aqui em Campos. Então, mostra o valor, né, como que era uma forma de enriquecimento e, obviamente, o poder aquisitivo aqui de Campos. Oi, boa tarde. Rodrigo, durante sua fala, você citou 2 casos de escravos fugitivos, né? Eu queria saber se, nesse período que você analisa aqui em Campos, houve uma organização desses escravizados que... resumindo, eu queria saber se houve uma revolta escrava campista frente a essa elite. Cadê a Rafaela? A Rafaela passou aqui. A Rafaela faz um estudo de uma possível, de uma inicial revolta que teve aqui em Campos. Eu acho que até depois a gente até pode falar com ela, ela vai saber explicar melhor isso. De um escravo que sabia ler. Ela trabalhou com isso na dissertação dela. E esse escravo, naquela época, gente, quase ninguém sabia ler, mas o escravo sabia. Tá? E o escravo lia, tinha por costume sentar e ler para os outros escravos as notícias que estavam no jornal. Não sei, não sei. Aí a gente tem que esperar a Rafaela, ela vai saber esses detalhes. Eu não tenho esses detalhes, não. Um belo dia, esse escravo... A Larissa também deve saber mais bem desse caso. Esse escravo vira para os demais escravos e fala que a alforria já tinha acontecido, que eles eram escravos, mas não deveriam ser mais, que já tinha uma lei colocada ali
que todo mundo era livre, ou que todo mundo era livre em Minas, alguma coisa assim, entendeu? Que tinha se libertado alguém em Ouro Preto, algo do gênero. E aí os escravos ficam, né, assim, poxa, mas como assim? Está todo mundo livre, mas eu ainda sou escravo? Isso está errado. E aí eles começam a fazer uma revolta aqui, mas que logo, logo é abafada pelo poder local, claro. Mas, veja, qual que é o... Você pode voltar naquela notícia de jornal? Só uma coisa. Mais uma. Aí. Aqui, Adriele, primeiro, era muito comum a gente ver notícia de fuga de escravo. A gente vê quase que todo número do monitor campista tem essas notícias de fuga de escravo. Como vocês já devem ter percebido, meu negócio é quantificar. Então, pego a informação, transformo isso em tabela. E aqui, por exemplo, eu tenho 2 casos aqui de fuga, mas eu ainda não acabei de ver tudo para poder te responder isso com maior segurança, entendeu? Mas eu já vou te falar de algo que eu notei assim, no jornal. A fuga ela é muito comum, mas é muito incomum achar notícia de uma pessoa alforriada. Está entendendo? Então, não fala assim, fulano de tal, forro, ciclano, forra. Mesmo que tenha ali notícia de crimes, não existe isso. Ou não aparece mais, a tendência pode ser essa, silenciar com relação à condição legal do indivíduo, ou não era algo que se colocava ali por causa da pequena quantidade de forros. Eu não sei te falar isso. Eu não tenho como mensurar isso agora para você. Mas, de qualquer maneira, é muito comum a prática de fuga. Tá? Não sei se você sabe, mas a prática de fuga ela não é só a ideia do sujeito pegar a liberdade dele, pura e simplesmente, porque a possibilidade dele ser recapturado era muito grande. Ele não conseguiria ficar muito tempo fugido. Não sei se vocês já leram alguma coisa sobre isso. Mas, quando o escravo fugia, e aí ele era recapturado, fugia, recapturado, o que acontecia com o preço dele? Diminuía. Está entendendo? E até um ponto que a gente não pode pensar que o sujeito, todo mundo tinha 40, 50 escravos. Vamos pensar aí na possibilidade do sujeito tinha 2 escravos. Então, um fica fugindo toda hora, qual que vai ser a tendência do proprietário? Tentar vender ou tentar entrar num acordo com esse escravo para ver o que pode fazer. Porque, se ele ficar fugindo, o que vai acontecer com o preço dele? Diminuir. Tá? Então, a fuga, ela, mais do que uma resistência à procura da liberdade, pode ser uma forma de negociação também que o escravo abre ali. Mas é muito comum. Eu não sei te falar, Adriele, por exemplo, até que ponto a gente tem aqui, em Campos, uma mobilidade social, como tinha em outras regiões de plantejo, que a gente tem que também estabelecer comparações com regiões economicamente parecidas, pelo menos. Né? Por exemplo, no Recôncavo da Bahia, o Stuart Schwartz fala que havia uma certa mobilidade. Então, a alforria não era algo estranho no Recôncavo baiano, do período colonial. Mas eu não sei se dizer aqui em Campos. Sobre esses movimentos de rebelião e resistência, o processo que o Rodrigo citou é um auto de perguntas, tá? E ele é parte de um acervo que a gente tem intitulado Documentos de Escravos. São documentos que, em algum momento, esse escravo ou recorre à justiça ou ele é envolvido em algum tipo de processo. Tá? Então, se você quiser pesquisar mais sobre isso, a gente tem material lá no arquivo. E, além disso, tem os termos de prisão. Também a gente tem bastante ocorrência de prisão de quilombola aqui na região, né? O que demonstra essa resistência ou uma tentativa de rebelião também. Tá? Só uma coisa. Dentro da historiografia, é incomum o escravo fugir. Tá? É muito mais comum o sujeito tentar comprar alforria ou adquirir essa alforria de algum outro modo que não seja esse aí. Porque a fuga ela poderia determinar ali um futuro trágico para os escravos em vários sentidos. Tá?
tanto ser assassinado na recaptura, morrer de alguma outra doença, né, e por aí vai. Boa tarde, meu nome é Lucimara, eu estou na Coordenação Nacional de Comunidades Quilombolas e de Campos do Goytacazes, e trabalho também com pesquisa voltada para a comunidade quilombola. A gente vê que em Campos tem muitos acervos lá, eu também cheguei a fazer uma pesquisa lá uma vez, e uma coisa que me surpreendeu foi no cartório que tem em Dores de Macabu, não sei se o acervo público pegou aqueles documentos, quando falava, professor, negros fulano, negros alforriados, negros pardos, né? Eram negros, nesse documento que a gente pôde observar em Dores de Macabu, eram negros que eram praticamente, que tinham uma miscigenação de mistura, porque existia ainda aquela questão dos padres que tinham relações com as mulheres negras e que as crianças saíam pardas e viam todo aquele procedimento de extermínio ou não extermínio daquela criança. E eu vejo que Campos do Goytacazes ele tem, além de ter um grande acervo da cultura negra, nós viemos de uma população praticamente negra, até que vem pelas questões de tantos negros, mais de 32%, mais de 10% na questão escravocrata, mas Campos ainda tem um grande legado forte, que é predominante, que é a questão dos quilombos que tem na região, né? Que praticamente todos ficaram alojados no Alto do Imbé, né? Que lá hoje tem reconhecida pelo governo federal, 4 comunidades quilombolas. Ainda temos uma comunidade quilombola, além disso, também eu sou quilombola, uma comunidade quilombola que é Custodópolis, que era a antiga cidade de Palha, que tem também grande acervo também histórico, que está na Catedral de Campos, não sei se está lá ainda, mas, na época, a gente pôde fazer algumas visitas e observar isso. E minha pergunta é o seguinte, dentro de todo esse contexto de pesquisa da população negra no município de Campos, que o senhor tem dados referentes a negros que ficavam doentes, que praticamente eram enterrados no município de São Francisco, ali perto de Manguinhos, porque eles estavam doentes para fazer um mercado de importação e exportação para venda. Perdão, qual que é o seu nome? Lucimara. Lucimara. Primeiro, senhor, não, tá? Não me chame de senhor, não, porque eu, inclusive, fico me sentindo velho, assim, não é legal, não. Mas eu não encontrei nenhum dado referente a isso, não. O que a gente tem como eu falei antes, no jornal Monitor Campista aparecem muitos óbitos e nascimentos por paróquia no século XIX. Então, dá para saber, por exemplo, mas eu também não fiz esse levantamento, eu sei que tem, mas eu não fiz, porque é muita informação, não dá para fazer isso de uma hora para outra, mas tem, por exemplo, quantas pessoas morriam em determinada paróquia, quantos eram escravos, quantos eram livres, quantos eram homens, quantos eram mulheres, e tudo isso tinha lá. Agora, veja, essa questão do preto, mulato, tem gente que vai querer me bater aqui, porque está fazendo uma disciplina comigo, e a gente está discutindo exatamente isso. A questão é um pouquinho mais complexa. No período um pouquinho antes desse aqui, ou até mesmo nesse ainda, essas denominações eram chamadas de qualidades. Tá? O que significa isso? A pessoa que a gente vê, às vezes, escrita lá, fulano de tal pardo, às vezes não é o que a gente vê hoje como pardo. A pessoa era negra mesmo. Tá? O que eu estou querendo dizer? Que esses termos eles alteravam conforme a condição legal do indivíduo. Se ele era escravo, a tendência era que ele fosse denominado de preto crioulo. Se ele fosse alforriado, a tendência era que ele fosse denominado de pardo ou mulato. E, em um dado momento, se ele tivesse ali uma ascensão social, econômica, essa denominação simplesmente desaparecia. E, mais adiante, dependendo, aí sim, a mestiçagem biológica,
E, obviamente, a questão do status e tudo mais, os descendentes dessa pessoa poderiam, em algum momento, até mesmo aparecer como branco. Então, o que acontecer? Esse tipo de sociedade, e aí vem a ideia do estamento que veio de Portugal, a ideia era, muitas das vezes, classificar um indivíduo não pelo fenótipo dele, como era percebido, mas através da condição legal, do status social, o poder econômico e por aí vai. Mas é uma discussão complexa essa, que eu não vou nem ficar debatendo aqui, não, porque vai levar um tempo enorme. E os meninos ali estão agradecendo a Deus por eu não ter debatido isso. Boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Matheus, sou estudante de letras do IFE, e eu queria aproveitar o tema da sua aula para fazer uma pergunta que está comigo há um tempo já, que é sobre Campos ter sido a última cidade a abolir a escravidão no Brasil, que é uma coisa que eu venho ouvindo há muito tempo. Perdão, eu não escutei. A minha pergunta eu vou recomeçar então. Eu sou Matheus, estudante de letras do IFE, e aproveitando o tema da sua aula, eu quero perguntar uma pergunta que já está comigo há um tempo, que é sobre Campos ter sido a última cidade a abolir a escravidão no Brasil, que é uma coisa que eu sempre ouvi, mas eu não sei quem é o autor que diz isso, se isso é verdade, como que chegou a essa conclusão, se eu podia falar sobre isso. Bom, a abolição no Brasil ela não foi no mesmo dia, no mesmo período, né? Isso aí eu acho que você já está até ciente disso. Regiões do Nordeste fizeram essa abolição em períodos bem anteriores, né, do Sudeste. O Sudeste ele vai continuar até o último segundo, né, os donos de escravos do Sudeste vão continuar até o último momento ainda com os seus escravos. Uma questão muito simples. Havia ali uma quantidade de dinheiro de cada proprietário investida em escravos que eles não queriam perder. Havia demanda por escravos. Se a gente pegar a política de época para a migração europeia, a gente vê que vamos dizer, toda a estratégia montada ali foi para que esses imigrantes viessem para o Sudeste, muito em função da necessidade. Espera aí, está alforriando, está acabando, está tendo abolição. Como que nós vamos... Quem a gente vai colocar para trabalhar aqui agora na nossa terra? A gente tem terra, tem demandas, tem que exportar café, tem que exportar açúcar, tem que exportar não sei o quê e tal. O que a gente vai fazer? Mas eu não sei se foi a última cidade, mas que eu já ouvi também isso aí, eu já ouvi. Mas eu não sei se foi a última cidade a abolir a escravidão. Eu acredito que pode ter sido, né? Mas não sei até que ponto isso tem uma razão de ser. Mas uma coisa interessante, já aproveitando um gancho aqui, só para vocês terem uma ideia, há casos de pessoas sendo alforriadas depois da Lei Áurea. O que é isso? Pessoas que continuaram sendo escravas depois de 1888 até, por exemplo, 1890. Tem casos assim. Isso eu sei que tem. Continuaram, vai saber se o proprietário sabia ou não, o escravo com certeza não, né? Mas as pessoas continuaram aí um tempo ainda sendo escravas para além da Lei Áurea, né? Para além da existência dessa lei que aboliu a escravidão no Brasil. Então, em se tratando desse período, eu acredito que tudo é possível. Não causa estranheza se isso aí for verdade, não. Você pode conversar com a Rafaela também, porque ela fala na pesquisa de mestrado dela sobre a inclusão desse negro no pós-abolição. Tá? Então, ela tem, inclusive, uma hipótese sobre isso. Seria legal depois você conversar com ela, tá bom?
Pessoal, temos tempo para mais uma pergunta, porque a gente precisa sair do plenário para a sessão. Mais alguém? E aí, professor, tudo bem? Tudo bem? Bom, primeiro, parabéns, é histórico esse assunto aqui na Câmara de Campos. E a minha pergunta, na verdade, são duas bem rápidas. Se a elite de Campos, na época, ela se preocupou com a revolução no Haiti, se eles se prepararam de alguma forma, tiveram algum tipo de medo sobre isso, se preocuparam ou não, fizeram alguma coisa, e o senhor não, você, como um pesquisador, como um indivíduo, como é que você percebe esse histórico de Campos, de uma cidade escravocrata, hoje, né, tanto socialmente, culturalmente, como é que você observa isso? Vamos lá, em duas perguntinhas complexas essa. Mas vamos lá. A segunda mais do que a primeira, inclusive. Bom, com relação ao temor, né, do Haiti, né, o haitiismo que ficou conhecido, isso foi comum no Brasil inteiro, tá? Não é uma questão só de Campos. Onde tinha escravos, onde tinha propriedade de escravos e que tinha população negra, havia esse temor. Por um motivo muito simples. Qualquer lugar que a gente pegar aí do século, no início do século XIX, do século XIX como um todo, a população negra, de praticamente qualquer região, vai ser superior à branca. Então, havia esse temor por possíveis revoltas no Brasil, dos escravos se juntarem com os forros para tomar o poder. Então, isso era o medo comum. Na prática, o que a gente tem são revoltas esporádicas, né? Tem esse caso aí que a Rafaela narra no final, mas já é o período abolicionista, né? Já é o final do 19. Há um caso da revolta de Carrancas, em Minas Gerais, próximo a São João del Rei, Tiradentes, que tem aí sim tem uma revolta, os escravos se unem e começam a matar a família do senhor, vai de fazenda em fazenda fazendo isso. A revolta dos malês, que é a mais conhecida, mas na verdade é um projeto ali de revolta, né? Que não é nem levada nem se inicia praticamente, porque tem um crioulo que entrega todo mundo, e aí a gente não tem mais a revolta. Há casos até anteriores a esse, né? Em Vassalos e Rebeldes, da Carla Anastasia, que é um livro antigo, da década de 80, ela narra essas aglomerações, digamos, o plano de ter revolta em Minas Gerais em 1720, só para vocês terem uma ideia. E, obviamente, isso acontecia em todos os lugares do Brasil, isso não é uma coisa só do Sudeste. O que eu acho que acontecia na época é que essas informações elas não circulavam, pelo medo de que os escravos ficassem sabendo dessas informações de revoltas aqui, revoltas ali e tal, e aí, de fato, pudessem se sentir encorajados a fazer uma revolta maior. Bom, a segunda pergunta ela é meio estranha para responder, viu, Felipe? Eu vou te falar a verdade. Por vários motivos. Primeiro, eu me sinto desconfortável em responder essa pergunta, uma vez que eu moro aqui há pouco tempo, então eu não tenho essa visão aí que talvez você tenha até melhor do que eu, que você é daqui. Mas, veja, toda cidade que tem, pelo menos as que eu conheço, que teve uma elite escravocrata, essas relações entre elite e os demais, né, o povo, elas são, ou pelo menos remetem à memória a esse tipo de relação. Uma relação que de uma hereditariedade nesse relacionamento. Mas eu não sei te falar assim, de uma maneira mais, enfim, mais clara, se isso é comum aqui em Campos, entendeu? Não sei, sinceramente. Tudo leva a crer que pode ser, entendeu? Se espantar algumas relações que existem, mas pode ser algo que é bem cultural também, e não necessariamente tem a ver com isso.
Pessoal, agradecemos a presença de todos hoje. Nós retornaremos na próxima terça. A gente gostaria de pedir que vocês chegassem com 15 minutinhos de antecedência para assinar a lista de presença, para que a gente possa começar o curso na hora certinha, tá bom? Quem precisar da declaração de presença pode pegar aqui na frente com a gente. Boa tarde, obrigada.